Amém. Algumas pessoas estão procurando também. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos mais uma vez e vamos ler capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler do verso 9 até o verso 31. Hoje nós queremos falar de forma mais específica, não da conversão do apóstolo Paulo, como nós falamos na semana passada, mas das evidências que testificam que o Saulo de Tarso de verdade se converteu. Então nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos algumas marcas que se evidenciam depois da experiência de conversão de uma pessoa e que elas são praticamente iguais. No livro de Atos, a experiência de conversão ela é demonstrada de maneira muito cíclica assim. O que aconteceu com os primeiros irmãos, aconteceu com os que vieram depois, e aconteceu com o apóstolo Paulo, e aconteceu com aqueles que se converteram através da pregação do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos e dos auxiliares do apóstolo Paulo. Então existem marcas na vida de uma pessoa, quando ela é alcançada pela salvação de Cristo, que se tornam claras à medida que nós lemos as narrativas que nos mostram como a igreja se estabeleceu, como ela crescia, como ela se multiplicava e como ela alcançou os confins da terra. E hoje nós queremos dar uma olhada na vida do apóstolo Paulo. E a partir da vida dele, observarmos essas marcas. São simples, gente. Fazem parte, é possível observá-la na vida de cada pessoa que teve uma experiência transformadora, alguma com menos intensidade, outras com mais intensidades, mas é possível nós vermos, é possível nós observarmos essas marcas. Então vamos ler mais uma vez, Atos capítulo 9, a partir do versículo 9. Semana passada expusemos do 1 ao 8 a conversão do apóstolo Paulo. Usamos o nome Paulo para ficar mais fácil, né, a gente compreender, mas até o capítulo 13, verso 9, todas as vezes que Paulo é citado, é usado o nome hebraico dele, de raiz hebraica, né, de raiz judaica, o nome judaico dele. E a partir do 13:9, quando pelo Espírito Santo ele é separado na igreja de Antioquia para ser enviado para pregar aos gentios, então no mundo gentílico com a língua falada era o grego, e aí Paulo, como um cidadão romano de nascença e de fato, passa a utilizar o nome grego dele. Volto a lembrar os irmãos, a conversão de Saulo de Tarso não levou ele a mudar o nome. Ele tinha um nome judaico, com raiz hebraica, que é Saulo, e como cidadão romano de nascimento e de fato, ele tinha um nome grego, que era Paulo, e ele sempre usou esses dois nomes. Não houve uma época que o nome de Paulo foi mudado. Ele era chamado de Saulo e agora vai ser Paulo. Mas em Atos, capítulo 13, verso 9, é dito Saulo, que também era chamado Paulo. Então, ou invertido assim, eu não sei qual é a ordem que está lá, mas e também era, não é e mudou o seu nome para. Então, a gente precisa entender essa realidade. Então, vamos ler. A partir do 9, versículo 9, terminamos no versículo 8 a semana passada, está escrito: falando acerca de Saulo, o texto diz: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi
E entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam o teu nome? E para isto veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chega a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente do nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Vamos orar. Pai amado, nós colocamos a nossa vida diante de Ti nessa noite. Queremos pedir por cada um de nós, Senhor, por cada um dos Teus filhos e filhas que se encontram aqui. Pedimos que de maneira especial, a Deus, o Senhor venha ser conosco, Senhor, e venha nos alcançar, venha ser conosco e venha nos abençoar, Senhor, ó Deus, mediante a exposição da Tua palavra, Senhor, que nessa noite sejamos edificados e talvez algumas dúvidas que tenhamos sejamos esclarecidas, Senhor, nos sejam esclarecidas a partir da Tua palavra e que possamos, Senhor, de maneira especial, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, que opera em nós, ter a nossa vida ajustada ao caminho, Senhor, que há de redundar em glória e em louvor para o Teu nome. Por isso, sê com a minha vida, sê com a vida dos Teus filhos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos um texto como esse, principalmente uma narrativa em que não há discursos diretos, nós observamos a narrativa e tentamos extrair delas os princípios que são evidentes e claros e que podem ser percebidos, que de alguma maneira podem nos ensinar e influenciar a nossa vida. Então nós queremos, como fizemos a semana passada, pegamos a leitura do capítulo 9, verso 1 ao verso 8, e falamos da experiência de conversão de Saulo de Tarso, trabalhando primeiro quem Saulo ia e quem ele era, quais eram as suas motivações, o que o estava levando a Damasco, qual era a sua intenção, em que estado estava o seu coração, e a partir da apresentação de quem Saulo era como um não convertido, nós falamos do poder sobrenatural e maravilhoso que existe na salvação que Cristo conquistou para nós. Temos que lembrar que a experiência do apóstolo Paulo é uma experiência ímpar, não é? Para nós, a salvação de um pecador, ela é mediada pela pregação do Evangelho. Jesus Cristo não está mais se manifestando no mundo de forma corpórea glorificada.
Ele não está mais se manifestando aos povos dessa maneira. Então, a ordem é que a igreja vá e pregue o evangelho, e a partir da iluminação do Espírito Santo na mente e no coração dos ouvintes, essa ação do Espírito Santo vai capacitá-los a responder de forma ativa ao chamado do evangelho. Ou melhor, vai fazer com que os ouvintes obedeçam o evangelho, ao chamado de Cristo, ao chamado do Supremo Pastor, para que as suas ovelhas retornem para o aprisco. Uma das coisas que nós vimos na questão da experiência do apóstolo Paulo, primeiro, foi que a salvação do apóstolo Paulo foi produto de uma ação soberana de Deus. Não foi a resposta do livre-arbítrio de Paulo à pregação do Evangelho, né? Nós enfrentamos muitas lutas no âmbito do debate doutrinário, principalmente com aqueles que não querem aceitar a realidade do estado de depravação moral em que o ser humano se encontra por causa do pecado. Então, a rejeição a o que nós chamamos de depravação total, a incapacidade do ser humano de viver moralmente de tal forma que ele seja merecedor do veredito de Deus, dizendo que ele está justificado e está salvo. Então, a resistência das pessoas em aceitarem esse fato de que elas estão mortas em delitos e pecados, tem feito com que elas lutem para, de alguma maneira, tentar limpar a imagem do ser humano que está tão manchada por causa dos seus erros e dos males que eles praticam. Então, eles tentam se agarrar na ideia de que o homem tem livre-arbítrio, e se o homem não quiser, nem Deus pode fazer nada por ele. E sempre que alguém chega com esse tipo de ideia, nós pedimos para ele explicar em Atos capítulo 9, como foi que Paulo, se utilizando do seu livre-arbítrio, se converteu. Porque, na verdade, todas as motivações e intenções de Paulo eram opostas àquilo que Jesus Cristo pregou, aquilo que Jesus Cristo ensinou, aquilo que Jesus Cristo fez e aquilo que o Evangelho anuncia como meio que Deus estabeleceu para salvar um pecador. Então, Paulo sai de Jerusalém como um perseguidor, uma fera selvagem, um torturador cruel e um matador frio, e chega em Damasco como um convertido ao Evangelho. Então, nesse sentido, ele foi alcançado de maneira soberana. Foi o poder soberano de Deus que o alcançou. Segundo, o que ocorreu com Paulo na estrada de Damasco foi a manifestação da graça de Deus. É por isso que não tem como nós incluirmos obras humanas na salvação. As obras de obediência, as atitudes de obediência a Deus, elas testificam que nós fomos salvos, mas não para sermos salvos. Isso está bem claro em Efésios 2, 8 e 9, quando Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E no versículo 4, Paulo deixa claro como essa graça se manifesta, ou melhor, quando ela se manifesta. Então Paulo sai de Jerusalém, um morto em delitos e pecados, e quando ele está próximo da cidade de Damasco, Deus intervém, e agora não é mais Saulo morto em delitos e pecados. Naquele encontro, naquele cruzamento lá, próximo à cidade de Damasco, o que Deus fez foi operar a obra do novo nascimento na vida de Paulo, e aquele morto em delitos e pecados agora tem vida. E tudo faz sentido, inclusive Jesus Cristo, que até aquele momento era alguém que Paulo odiava, e odiava até o ponto que ele estava disposto a matar todos aqueles que seguiam a Cristo. Mas a partir daquele encontro em que a vida espiritual brotou nele, ele não olha mais para Jesus Cristo como aquele que ele odiava e queria destruir, mas ele se dobra diante dele, o chama de Senhor, e a partir daquele momento nós vemos um Paulo que saiu de Jerusalém fazendo a sua própria vontade, e agora chega em Damasco disposto a fazer a vontade de Deus. Isso é o que a conversão produz. Ela produz uma mudança radical na vida do ser humano. E terminamos por último expondo a primeira realidade básica que a salvação produz no nosso coração, é a aceitação do perdão de Deus. Não importa o que tenha sido minha vida para trás, uma pessoa que é iluminada pelo Espírito Santo para compreender o Evangelho, ela vai aceitar o perdão de Deus para a sua vida.
as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. É uma nova criação. Então, a partir dessa experiência, nós vemos Saulo de Tarso obedecendo uma ordem de Jesus Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? E aí a ordem de Jesus foi: vai para Damasco, e lá você vai saber o que é que você tem que fazer. E eu acho interessante que a experiência de Saulo aqui é muito parecida com a experiência dos apóstolos e dos 120. Porque lá no capítulo 24 de Lucas, no final, Jesus chega para eles e diz: olha, vocês não devem se ausentar de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Havia uma promessa e os discípulos voltaram para Jerusalém e aguardaram até que Paulo teve a mesma experiência. No encontro, Jesus não disse para ele diretamente o que ele tinha que fazer, mas fez uma promessa para ele: você vá lá para Damasco e espere. E aí, quando a gente olha a realidade dos apóstolos e dos 120 e olhamos a realidade de Paulo, pensando em evidências que comprovem a conversão dele, nós podemos citar pelo menos 3 aqui no texto. Uma está no verso 9 e verso 11, a segunda está no verso 17 e a última no verso 18. Então, primeira evidência da experiência de conversão transformadora que ocorreu na vida de Saulo de Tarso foi justamente em obediência à ordem de Jesus Cristo. Ele vai para Damasco. Ele podia ter voltado para Jerusalém e dizer: eu não vou entrar nessa fria, não vou, mas ele foi, e enquanto a promessa não veio, ele orava. No caso dos irmãos da igreja primitiva, dos 120, eles oraram por cerca de 10 dias. Então, entre a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, ocorreu um período de 10 dias, e o texto lá anteriormente diz que eles oravam. Eles se reuniram e oraram, e oraram, e oraram, até que a promessa fosse respondida. E isso demonstra a compreensão do senso de dependência e submissão que agora aqueles da igreja deviam ao seu Salvador e Senhor. Então, Paulo, ele simplesmente chega ou é conduzido, aquele que queria levar os irmãos amarrados para Jerusalém, ele é que chega arrastado em Damasco, e agora, durante um período de 3 dias, ele busca ao Senhor. É uma marca da igreja essa consciência da liberdade que agora nós temos em Cristo. A mudança religiosa, ela é imediata. Imagine, eu vou falar no caso como nós que éramos católicos antes da nossa conversão. Primeira coisa que ocorreu na nossa vida depois da nossa conversão e da certeza de salvação é que a gente passou a orar direto a Deus. A gente começou a falar diretamente com Jesus Cristo. Aqueles mediadores que a gente usava por tabela, depois da nossa conversão, parece que nunca existiram, parece que aquilo nunca fez parte da nossa vida. Ninguém que era espírita foi lá no centro de macumba procurar seu guia para fazer uma intercessão entre ele e Deus. Ninguém que era católico procurou mais um santo para fazer a mediação, para ver se era abençoado por Deus. Porque a partir da experiência de conversão, há uma compreensão clara de que nós temos a liberdade de irmos direto ao Pai Celestial por causa do novo e vivo caminho, por causa do sangue de Jesus, nosso eterno sumo sacerdote. As portas da presença de Deus se abriram e agora, por causa do sacrifício perfeito, nós podemos entrar lá. A linguagem muda. A maneira de lidar com a realidade da nossa experiência com Deus muda. Eu acho interessante o que John Stott, ele destaca que a mesma boca que havia respirado ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, agora respirava louvores e preces a Deus. O rugido do leão foi transformado num balido de um cordeiro. Não era mais aquele homem, não era mais aquela fera selvagem que saiu de lá. O encontro com Cristo transformou a sua vida, não apenas na sua realidade com os homens, mas também na sua realidade para com Deus. Então agora nós temos essa liberdade em Cristo, nós podemos nos dirigir diretamente a Ele, expressando a nossa comunhão, e isso é um fato que é produzido pelo Espírito Santo na nossa vida.
Lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e aí clamamos, Abba, Pai. O fato de havermos sido transformados e termos a presença de Deus em nossas vidas, mediante a pessoa do Espírito Santo, faz com que em nosso coração nós desejemos ter comunhão com esse Deus, desejemos nos relacionar com Ele, desejemos compartilhar e falar. Então, quando a gente pensa na nossa caminhada e no nosso relacionamento com Deus, é uma caminhada de duas pernas. Uma é o aprendizado das Escrituras Sagradas, daquilo que a Bíblia ensina, a fim de que nós possamos ouvir a sua voz nos orientando. Então, quando lemos as Escrituras, como nós nos reunimos num culto como esse para aprendermos aquilo que a Bíblia ensina sobre a vontade de Deus para nós, nós estamos ouvindo a voz de Deus falando conosco. Não estamos ouvindo a voz do pastor. Porque aquilo que anunciamos não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus. Por outro lado, a oração é a resposta. É o meio através do qual nós não apenas ouvimos o nosso Criador, mas podemos falar com Ele numa atitude de confiança na eficácia do sangue de Cristo que trouxe perdão e purificação. Nós sabemos que Ele nos ouve. Então Paulo já reflete a partir da sua conversão a consciência de que agora foi estabelecida uma comunhão plena com Deus. E ele vai explicar isso de forma mais clara na sua carta aos Romanos, quando no versículo 1 ele diz que tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. E ele lá dos 5 a 12 em diante, ou dos 6 até o 10, ele vai apresentar 4 características de uma pessoa sem Cristo. Ela é fraca, não tem capacidade, força, nem habilidade nenhuma de construir um caminho para se relacionar com Deus. Ela é pecadora, e o salário do pecado é a morte, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós somos ímpios, somos pessoas que temos a inclinação do nosso coração para fazer o mal, de preferência, nunca o bem, e somos inimigos de Deus, porque queremos andar segundo os nossos próprios caminhos e não dele. Mas ele diz que Deus enviou o seu Filho e no seu Filho nos reconciliou com Ele. Então, a partir da compreensão do significado da obra de Cristo, tudo se esclarece. O fardo do passado que nos atemorizava em relação ao distanciamento que tínhamos de Deus, e mais ainda em relação à vida eterna, ficou para trás. E agora nós sabemos que teremos a companhia perfeita e completa dele na eternidade, mas enquanto a eternidade não chega, nós temos a companhia dele aqui e podemos ouvir a sua voz através da palavra e podemos falar com ele através da oração. Então, antes de ser o exercício de petição, né? Estávamos partilhando com algumas pessoas essa semana a respeito desse vírus que entrou dentro da igreja, transformando a oração em petição. E aí nós perdemos aquela percepção de que a nossa relação com Deus deve ser mantida da mesma maneira que a nossa relação um com o outro é mantida. Apesar de não vê-lo, ele vai estar sempre lá. Então nós nutrimos e temos que aprender a nutrir um diálogo confiante com Deus em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância. Porque as portas foram abertas. Nós não viemos buscar a Deus um lugar. Eu até vi uma propaganda, ainda essa semana, estudando, que dizia, chamando as pessoas para buscarem a Deus na igreja. Nós não buscamos, nós vivemos na presença dele em Jesus Cristo e nutrimos um ato de comunhão com ele em todo o tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, desde que o nosso coração, os nossos pensamentos estejam elevados a ele. Então Paulo já experimentou essa diferença. Ele agora tem um Salvador e um Senhor que o ouve, e que através da sua obra salvífica deu a Paulo o direito de se relacionar com Deus, e nos momentos de dificuldade, esse é ele encontrar o conforto e o consolo que ele tinha orando a Deus. Porque quando nós vamos ver o que Jesus Cristo diz para Ananias, com certeza os questionamentos de Paulo diziam respeito a o que era que Jesus queria dele. Paulo não estava mais interessado em que seja feita a minha vontade, como ele estava quando ele procurou no capítulo 9, versículo 1, o sumo sacerdote para dar carta de extradição para ele ter autoridade para executar os seus
planos cruéis contra a igreja. Aqui tem um Paulo agora, que está lá na presença do Senhor, orando a Ele e querendo saber qual é a vontade dEle para a sua vida. Então, a primeira marca da vida de uma pessoa que de verdade se converteu é que ela passa a compreender de maneira imediata essa relação de comunhão que foi estabelecida entre ele e Jesus, entre ele e Deus por intermédio de Jesus Cristo, sem que ele precise mais daqueles mediadores que ele buscava no tempo da ignorância. E é imediato. A gente sempre diz que uma pessoa convertida ela pode cair em muitos pecados, mas da idolatria ela não cai mais. A não ser que seja pelo dinheiro e pelos artistas gospel, né? Que é a nova versão da idolatria que o diabo tem semeado dentro da igreja. Mas ela sabe que as portas da presença de Deus foram abertas para ela e agora ela pode desfrutar dessa comunhão. Segundo, a conversão de Saulo é evidenciada dentro desse período de transição da antiga para a nova aliança com o recebimento do Espírito Santo. Isso é o processo normal. Então, Ananias, ele, depois de toda aquela luta e aquele debate, Ananias estava apavorado. Eu acho interessante isso, né? Mesmo você tendo consciência de que é a vontade de Deus, e você tem que fazer o que é vontade de Deus, e tem que dizer o que Deus diz que você vai dizer, mas nem sempre isso é fácil. E olha que nós vivemos num relacionamento de fé. Aqui tem um Ananias, o próprio Senhor falando com ele. Mas ainda assim, quando ele ouviu que era para pregar para Saulo de Tarso, as pernas do homem tremeram. E ele quis, a exemplo de Moisés lá com o faraó, indagar com o Senhor, mas não adianta. Depois que Deus diz vai, vai, não tem jeito de não ir. Depois que Deus disse faz, se há um propósito determinado, um decreto de Deus sendo estabelecido, não tem como resistir, né? Eu lembro sempre das palavras de Jeremias, quando ele diz que persuadido fui, persuadido fiquei, fostes mais forte do que eu e prevalecesse. Eu não sei o que a turma da livre-arbítrio fala sobre isso, mas não vai, Deus vai. Quando a gente pensa num Filipe, foi arrebatado e está lá. Então, nesse sentido, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Deus chama Ananias e diz que ele vai lá, impõe a mão sobre Saulo, que ele vai curar a sua visão e ele vai ser cheio do Espírito Santo. E isso era a marca de uma conversão genuína e é um ato necessário. O Charles Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores, ele disse que é mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que uma pessoa a ser convertida sem a ação do Espírito Santo. Na verdade, isso aqui é um exagero, né? Porque ninguém vai conseguir convencer o leão a ser vegetariano. Então é impossível convencer uma pessoa pelo diálogo racional que ela seja um cristão. Por que motivo? Precisamos lembrar de algumas passagens das Escrituras. Primeiro, João capítulo 3, verso 3. No final do capítulo 2, o texto, a narrativa deixa claro que é possível uma pessoa dizer eu creio muito em Jesus Cristo e ainda assim parar no inferno. Então a profissão oral, verbal de alguém que tem fé em Jesus Cristo, isso não garante que essa pessoa vai para o céu e vai passar a eternidade diante de Deus. Está lá no 2,23, muitos creram no seu nome. E aí creram por quê? Porque viram os sinais e os milagres que Jesus fazia. E hoje a gente tem um problema muito grande no meio evangélico, né? Quando vamos ouvir os testemunhos. Boa parte das pessoas estão na igreja por N coisas e não porque reconheceram que eram pecadores e viram na cruz a solução de Deus para livrá-lo da culpa, do castigo e da condenação do seu pecado. E como consequência disso estão na condição de Nicodemos, seguindo Jesus por causa da bênção terrena e vão correr o risco de passar a vida toda correndo atrás da bênção terrena e depois que morrer descobrir que desperdiçaram uma bênção melhor, que era a eterna. Mas para que haja uma compreensão desse caminho, é necessário que Deus haja, né? Para você ter uma ideia, hoje eu estava lá em Criciúma, eu fui lá para assistir a apresentação do TCC do Eric, e é complicado, porque o Eric ele fez um TCC tentando fazer uma análise do tipo de atitudes de aconselhamento pastoral e psicológico que se ajustavam uma a outra, né? Só que é complicado você lidar com um tipo de construção de conceitos que trata o homem como um ser humano capaz e autônomo
E quando nós vamos para a realidade bíblica e teológica, a Bíblia mostra o homem como ser humano caído e incapaz. E na hora, depois que houve a apresentação, foi muito boa, né? Ele deu um show hoje lá, apresentando o TCC dele. Um dos avaliadores foi questionar uma afirmação que ele fez, né? Que enquanto o trabalho do psicólogo tem como pressuposto a credibilidade, não foi com essas palavras, mas é isso, a credibilidade de que o ser humano é capaz de se mudar por si mesmo, no conceito e no aconselhamento pastoral, partes do pressuposto que se Deus não agir, ele está frito. E aí o orientador disse, isso não é uma contradição, e muitas coisas lá ele ia perguntando sobre coisa teológica assim, né, e eu me segurando lá, né? Mas depois que acabou a apresentação, eu fui no professor. E eu disse para ele, olha, eu queria responder aquela pergunta que o senhor fez para o Eric, eu sou o pastor do Eric, então o senhor perguntou para ele se não era uma contradição eu aconselhar uma pessoa e ainda assim afirmar que se Deus não fizer nada, ela não pode mudar. E eu fui dizer para ele, né, que Deus tem os fins e ele se utiliza dos meios. E os meios, tanto para a salvação, como para a santificação, como para a realidade da experiência, eles são procedentes da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então eu disse para ele, quando eu vou aconselhar uma pessoa, eu me utilizo da Bíblia. Então eu posso me utilizar do meio que Deus estabeleceu, só que eu não posso convencer a pessoa que a Bíblia é a palavra de Deus a tal ponto dela responder ativamente e fazer aquilo que a Bíblia está dizendo. Isso eu não posso. Então, por mais que eu me esforce, se Deus não intervir na vida da pessoa, ela vai continuar do mesmo jeito. A teoria deles é a mesma coisa. Ele confia no homem, e se o homem disser não, acabou. Mas é aqui que entra o X da questão. Se não for transformado pelo poder do Espírito Santo, se o morto não receber vida e for habitado pelo Espírito Santo, que agora vai começar aquele processo de santificação, não vai a lugar nenhum. Mas Paulo aqui, Deus envia Ananias para orar por ele e para ele ser cheio do Espírito Santo. Então nós estamos naquele período de transição. Então Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo ali, e é em função disso que nós trazemos essa realidade de Spurgeon. Ou o Espírito Santo vem habitar na pessoa e opera a obra do novo nascimento, ou ele vai continuar morto em delitos e pecados, porque não tem como o ser humano produzir isso. Então João 3,3, no caso de Nicodemos foi um daqueles que viram os sinais que Jesus fez e creram por causa de milagres só. E outros creram, né? Nicodemos aqui foi um enviado. Alguns dizem, não, Nicodemos foi lá escondido para ninguém saber que ele estava procurando Jesus. Não cabe. Você lê o texto e quando Nicodemos se dirige a Jesus, ele diz, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ele não estava ali só, ele podia estar sozinho, mas ele foi enviado. Algumas pessoas estavam sintonizadas na mesma compreensão. Só que o problema é que o motivo que levou Nicodemos para ir buscar Cristo não salvava. Ele estava vendo em Jesus Cristo um milagreiro, alguém que poderia fazer sinais e prodígios, e aí Jesus diz para ele uma coisa interessante: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E lá no versículo mais adiante, ele vai dizer que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele está falando a mesma coisa que falou do novo nascimento, apenas mudou a roupagem, não pode entrar. Então, pensando no que Paulo diz em Romanos capítulo 2, verso 4, se Deus não der vida ao morto, então o morto não vai conseguir andar. Então aqui nós temos um Saulo de Tarso, que estava morto e Deus deu vida a ele, e agora pelo poder do Espírito Santo ele sai andando. Terceira coisa que nós vemos como evidência da conversão de Saulo de Tarso é o fato dele, após essa experiência, decidir se batizar. E eu volto a dizer, gente, é inconcebível nós pensarmos em alguém que ouviu o Evangelho e diz, eu creio no que Cristo fez, ele não queria se batizar. Primeiro, porque é uma ordem de Jesus Cristo. Se batizar é uma atitude de obediência a uma ordem que Jesus deixou. E segundo, em termos de
Comunhão com a igreja é o momento em que a pessoa declara publicamente que ela teve fé mesmo. Doa a quem doer. Não, está errado em português. Doa em quem doer. Essa expressão é muito usada errada, né? Doa a quem doer, mas não, é em quem. Então, simplesmente ele não está preocupado com a opinião pública. Ele está tão feliz e tão realizado e tão completo porque a salvação de Cristo alcançou ele, que ele quer dizer isso para todo mundo. E a maneira oficial que Jesus estabeleceu para que essa profissão de fé nele e de certeza de salvação por intermédio da sua obra seja dito, é no momento em que ele desce as águas e professa publicamente que ele agora faz parte do corpo de Cristo. Então, primeiro a experiência da ação do Espírito Santo. João 3 tem que nascer de novo. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz que o homem natural, aquele que ainda não foi transformado, ainda não recebeu vida espiritual, ainda está morto em delitos e pecados, ele não aceita as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito é justamente essa mensagem que diz que Deus enviou o seu Filho a este mundo e o matou como amaldiçoado numa cruz, para que, através da morte dele, os amaldiçoados como nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E isso, para uma pessoa que não foi iluminada pelo Espírito Santo, convencendo ele do pecado, isso é uma coisa, sei lá, rejeitável. Mas à medida que o Espírito Santo vem e convence, e abre o seu entendimento para reconhecer a sua situação de miséria, e abre mais os olhos dele para ele olhar para a cruz e ver a atitude de amor de Deus, castigando o seu filho no seu lugar, fazendo o seu filho assumir a sua culpa e fazendo o seu filho receber o seu castigo, isso faz com que ele simplesmente largue os seus fardos aos pés da cruz e siga. Então é tudo uma obra espiritual que tira a cegueira do pecado, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, 14, e tira o poder do diabo de cegar o pecador, como ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 em diante, que é um dos textos que eu mais cito quando eu estou pregando sermões evangelísticos. Se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo. Então, quando você prega para uma pessoa, e faz o apelo, ela não, faz o apelo, ela não, faz o apelo, ela não, a única coisa que ela está demonstrando é que a venda que o diabo botou ainda está lá. E aí o apóstolo Paulo diz no verso 5, mas nós pregamos a Cristo. E pregamos a Cristo. E no verso 6 vem a esperança, Deus ilumina. Pregamos a Cristo, pregamos e chega lá, Deus vai e tira a venda. Então, nesse sentido, nós vemos essas marcas na vida do apóstolo Paulo. Ele compreendeu a realidade da comunhão, do novo estilo de vida que foi estabelecido a partir da cruz do pecador com Deus, fazendo ele deixar de ser inimigo de Deus e agora, por um exercício de fé na obra de Cristo, ele se tornar amigo de Deus e poder partilhar desse momento de comunhão. Paulo evidencia a sua conversão pelo fato de ele ter recebido o Espírito Santo, que era a marca, o dom do Espírito era a marca daquele que se converteu. Lá em Efésios 1, 10 ao 13, Paulo vai dizer que depois de ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados pelo Espírito Santo, pela construção, um acontecimento simultâneo. Em termos teológicos, o dom do Espírito vem primeiro, porque é preciso que o morto seja ressuscitado para poder a verdade de Deus fazer sentido. Então Paulo não estava muito preocupado com ordem ali de fatos, mas ele deixa claro que essas duas realidades fazem parte da vida do ser humano. Salvo, ele recebe o Espírito Santo e se torna participante da comunhão com Deus, e a declaração pública dele de que agora ele é um salvo, ele expressa a partir do batismo. Então, nesse sentido, o batismo é uma evidência da conversão de Paulo. Para você ter uma ideia, na pregação de Pedro, na primeira, por isso que eu disse que a coisa é muito semelhante, né? Só que aqui a atitude parte de Paulo, mas quando eles são compungidos e convencidos pelo Espírito Santo de que eles são assassinos mesmos, eu acho que está no verso 37. No verso 41, diz que eles foram batizados, quase 3.000.
E quando eles perguntam a Pedro o que é que nós temos que fazer, Pedro podia só dizer: olha, se arrependam e confessem o pecado de vocês, vocês vão estar perdoados, está jóia. Mas ele chega para os judeus e diz: se arrependam de vocês se tornarem cúmplices do assassinato do Salvador e se batizem em nome dele. É uma ordem, faz parte da caminhada cristã, não é um ritual criado pela igreja evangélica, mas faz parte da caminhada cristã. Nós vemos lá em Marcos capítulo 16, do 15 ao 18, ele dá ordem para que os seus discípulos saiam pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. E aí, um caso clássico, não é? De que quem nasce nesse mundo não nasce filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus nesse mundo, gente. O único que nasceu filho de Deus nesse mundo foi Jesus Cristo. O resto se torna filho por intermédio da fé nele. É isso que diz em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E até receber Cristo como Salvador em si, o que é que eles eram? Eram criaturas. Por isso que a ordem é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí a resposta da criatura ao evangelho é que vai definir se ele vai ser filho ou não. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Não é quem não crê e for batizado, né? Às vezes as pessoas, por pressa, repetem isso e acrescentam uma coisa que não tem nas Escrituras. Mas o que justifica o homem diante de Deus é a fé em Jesus Cristo. O batismo é a proclamação pública de que aquela pessoa está confessando que foi alcançada pela salvação de Deus, né? Tivemos um batismo esse final de semana lá em São João do Sul, e eu estava dizendo para a moça lá, né, que se batizou, que eu não precisava nem ter pregado. Ela foi muito clara quando ela partilhou com umas pessoas a experiência que ela teve com Jesus Cristo. É em função disso, né? A Ana não estava no culto passado aqui, porque estava quando eu falei que a partir do ano que vem, para batizar, nós vamos exigir que não vamos escolher um no meio dos batizandos para dar testemunho, todos eles vão ter que dar. E eles vão ter que falar da sua experiência de conversão. Porque é uma experiência ímpar. Se a gente fosse dizer assim, a conversão produzida pelo Espírito Santo é uma revolução, não tem como confundir. É uma mudança de criatura para filho, de morto para vivo. De alguém que estava afastado de Deus e agora compreendeu que pode desfrutar da comunhão com Ele, de uma pessoa que estava com medo de morrer por causa dos seus pecados e ir para o inferno, e agora, mesmo sendo pecador, vai para o céu. Por quê? Porque ele creu numa verdade. E essa verdade foi revelada a ele mediante a ação do Espírito Santo. Então, uma pessoa que crê, ela precisa ser batizada, porque isso foi uma ordem que Jesus Cristo deu. Foi uma ordem. E até hoje, na prática, é isso aí. Ana trabalha com discipulado e a gente já está com a igreja há tanto tempo, mas é normal, uma pessoa que crê em Jesus Cristo e que diz: eu estou salva, ela vive ansiando o dia de batizar. Até os que não nasceram de novo. E mais ainda, porque por causa do critério que foi estabelecido no final do primeiro século, de que passear tem que ser batizado. E aí as duas ordenanças só se tornarão reais para ela a partir do batismo. Mas antes disso, é um ato de obediência. Então, você prega para a criatura que crê, e segundo João 12 vai se tornar filho de Deus, ela deve se batizar. Isso era o princípio normal da evidência. A diferença da igreja primitiva é que era imediato. Eu criei, tenho plena certeza no meu coração, eles batizavam logo. Esse problema de discipulado e tudo mais foi no final do primeiro século, porque entrou muita heresia dentro da igreja. E para saber se a pessoa possivelmente creu de verdade, ele era acompanhado por um tutor, uma pessoa que iria ensinar para ele os princípios básicos da fé cristã, aquele credo que foi transformado numa reza, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo é o único Filho nosso Senhor. Aquilo ali não era uma reza na igreja primitiva, aquilo ali era um índice das doutrinas que deveriam ser ensinadas para o novo convertido para ele poder ser batizado. E dependendo da época, durava de 2 a 3 anos. E depois de 3 anos, ele era colocado diante da igreja e tinha que dizer: olha, eu criei em tudo que eu aprendi. Ele era batizado, tomava sua primeira ceia. Por que motivo? Por causa daquelas palavras de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11.
daqueles que participaram da ceia sem compreender o significado do corpo e do sangue de Cristo, Deus tirou a mão, fez aquilo que em Romanos é dito, né? Ele entregou a sua própria vontade. Outros ele colocou enfermo numa cama e outros ele matou. Então, os pastores do final do primeiro século, por causa da influência de ensinos errados, eles tinham medo de se tornar participantes do juízo de Deus sobre a vida de gente no meio da ceia. Então, eles estabeleceram um muro para tentar de alguma maneira proteger o convertido de ser alvo de um castigo de Deus. Então, nesse sentido, o batismo ele faz parte, porque é o cumprimento da obediência ao mandato, à ordenança que Jesus deixou. Outra coisa que nós vemos em relação ao batismo é que ele faz parte da evidência de que alguém se tornou discípulo de Jesus Cristo, um seguidor de Jesus Cristo. Porque a ênfase da pregação do Evangelho é que eu tenho que receber Jesus como Salvador e tenho que receber Jesus como Senhor. Na experiência de Paulo, aquele que estava movido pelo ódio a Jesus Cristo e a ponto de querer destruir a sua igreja mediante a tortura, sofrimento e morte dos seus seguidores, no primeiro impacto da conversão, o diálogo dele já mudou e Jesus Cristo não é mais o perseguido por ele, é o Senhor agora. E hoje em dia há uma grande deficiência nessa realidade no que tange a compreensão do senhorio de Cristo sobre a vida de alguém que é salvo por ele. Então hoje as pessoas querem ser salvas por Jesus Cristo e querem viver a sua vida olhando para a eternidade como alguém que está livre do inferno e vai para o céu, mas não querem se submeter ao controle e à vontade dele aqui. As pessoas querem ir para o céu mediante o sacrifício de Jesus Cristo, mas querem continuar mandando nas suas vidas. Isso não é fé salvífica, é fé enganosa. Então uma fé que não leva o que exerce a fé a uma submissão obediente à vontade de Jesus Cristo, ela não é fé salvadora. Porque, como vimos na semana passada, a experiência de salvação causa uma mudança radical na vida de quem a experimenta. Voltamos a pensar em Paulo. Sai Saulo de Tarso de Jerusalém, armando seus planos, segundo a sua própria vontade, movido por ela, alicerçado no ódio que ele tinha com Jesus Cristo, para Damasco, para prender os cristãos. Sai um homem que vivia segundo a sua própria vontade, e chega em Damasco um homem que quer compreender e aprender a vontade de Deus para vivê-la. Então, nesse sentido, em Mateus 28, 18 ao 20, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto ide, ou indo, pregar o evangelho, ou fazer discípulo em todas as nações. E esses que querem ser discípulos, como a marca vai ser evidenciada? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o batismo vem depois da decisão de ser discípulo. Façam discípulos batizando e depois do batismo ensinem. Então era o processo normal para que eles dessem continuidade àquela obra que os discípulos estavam fazendo. Então uma conversão genuína, ela não apenas muda a condição do pecador diante da justiça punitiva de Deus, ou retributiva, que iria castigá-lo na eternidade por causa dos seus pecados, mas uma conversão genuína livra o pecador da condenação que ele merecia por causa do pecado e dos pecados, e coloca o seu coração inclinado aos pés de Jesus Cristo, confessando como Senhor e querendo conhecer a sua vontade para ser governado por Ele. É uma questão de governo. Eu era governado pela minha própria vontade e agora vou ser governado por Deus. Eu era governado pelo curso desse mundo e agora eu vou ser governado por Deus. Eu era governado pelo diabo, mas agora eu vou ser governado por Deus. O diabo não manda mais em mim. Eu era governado pela minha natureza, mas agora eu vou entregar a minha vida ao Salvador e, querendo fazer a sua vontade, eu vou pedir que Ele sepulte minha natureza a fim de que a vontade dele apareça na minha vida. Então aqui nós temos pelo menos 3 evidências básicas daquilo que deve ser visto na vida de uma pessoa que se converteu de verdade. Isso aconteceu na igreja primitiva. E para a semana que vem a gente vai ver que o efeito foi o mesmo. Ele foi cheio do Espírito Santo e se tornou um pregador do Evangelho, imediatamente. Com uma mensagem curta, gente, simples. João escreveu o seu Evangelho, só a título de ilustração,
todas aquelas 8 ou 9 narrativas, dependendo da maneira como você dividiu o Evangelho, foram escritas para que quem a lesse viesse a crer que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Paulo era novo convertido. As pessoas estavam receiosas em se aproximar dele. Lá em Jerusalém, eles nem acreditaram que ele se converteu. Foi necessário que Barnabé intervisse, levasse ele aos apóstolos, não os irmãos, e depois que os apóstolos deram o dedão do papai, sim, ok, pode acreditar que ele se converteu, foi que Paulo se enturmou. Aqui, o meio caminho foi feito por Ananias, porque a fama de Paulo chegou primeiro do que ele. Só que Paulo mal se converteu, já saiu dizendo para os judeus que habitavam lá naquela região 2 coisas só: que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que ele era o Cristo, o Messias prometido, Salvador do mundo. Por causa disso, os judeus quiseram matá-lo. Ele tem que sair fugido naquele cestinho, vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, ninguém acredita que ele se converteu, mas depois que há aquela intermediação que a gente vai ver a semana passada entre Barnabé, levando ele para os apóstolos dando o dedinho do ok, ele se enturma e vai pregar. E agora não é mais os judeus que querem matar ele, os gregos querem matar ele e ele tem que ser mandado para Tarso. Mas uma coisa que nos mostra é que a transformação interior e a vida que é dada e a habitação do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo sempre vão transformar o crente no missionário. Hoje a gente tenta arrumar desculpa, tenta arrumar meio termo, tenta justificar as coisas, mas não dá. Se as Escrituras for o nosso referencial, se as Escrituras sagradas forem a norma para nós, então nós temos nela como, de maneira clara, observar a maneira como o Espírito Santo opera na vida daqueles que eles salvam, as evidências que devem surgir para que a gente possa testificar de que, de verdade, ali diante de nós tem um verdadeiro convertido. Podemos errar por força das nossas imperfeições, mas não por falta de critério. Então nós temos um Paulo que, a partir do momento da sua experiência, ele já notou essa realidade da relação com Deus mudada. Agora as portas da presença de Deus foi aberta e aí a vida deve ser vivida de uma maneira dependente e confiante em busca da vontade de Deus. Segundo, ele recebeu o Espírito Santo e isso é a marca, é o sinal interno de que de verdade nós experimentamos a operação do novo nascimento, que vai ser visto pelos homens através dessas obras e práticas de obediência à vontade de Deus. Então a experiência com o Espírito Santo ela é pessoal. Por isso que eu digo, você precisa olhar para trás e ver um momento da sua vida em que ela deu uma guinada. Eu não posso olhar para trás como crente até onde a minha lembrança alcançar e dizer, olha, não dá. É nova criação, é nova criatura. Coisa velha para trás, coisa nova aparecendo. Não tem como se enganar numa realidade dessa. E ela é marcada justamente por essa obra do Espírito Santo vindo habitar na vida do crente. Terceira coisa, quem participou dessa experiência, a exemplo de Paulo, que a primeira preocupação foi perguntar a Jesus Cristo, o que é que o Senhor quer que eu faça? E uma das primeiras coisas que o crente aprende com relação à obediência é que ele ordenou que ele se batizasse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso deve ser um dos impulsos primários de uma pessoa que de verdade experimentou a conversão. E a partir daí, as evidências dessa transformação vai levar ele a se tornar um pregador do Evangelho, e isso nós vamos falar a semana que vem. Mas pense nisso. Eu preciso, como cristão, perceber essas realidades da minha vida. Às vezes a gente lê isso aqui e fica preocupado, eu vou observar isso no primeiro convertido que vier aqui para ver se foi verdadeiro. O problema é que a gente tem que observar na gente.